Muito boa noite para você que está aqui acompanhando esse 11º episódio da nossa websérie sobre tráfico de pessoas no Brasil. E essa noite é uma noite muito especial. A gente tem aqui uma convidada que é um símbolo do combate ao trabalho escravo doméstico, que esteve em todos os jornais, ela está sendo muito requisitada para dar entrevistas, ela virou um símbolo dessa luta que é a nossa luta. Então, com muito prazer, a gente tem aqui a nossa querida Madalena. Cadê a Madalena? Madalena. Eu aqui, gente. Meu bem querer. Eu vou falar para todo mundo, que eu só quero é você. Muito bem-vinda, Madalena. Pena que a gente está longe, mas receba o calor de todo mundo que está aqui com a gente, acompanhando essa nossa jornada, dessa luta contra o trabalho escravo, contra o tráfico de pessoas. E hoje o episódio vai ser um pouquinho diferente. A gente vai conversar durante 25 minutos com a Madalena e depois a gente traz os nossos convidados para a gente aprofundar conceitualmente essa questão do trabalho escravo doméstico. Madalena, conta para todo mundo aqui dessas transformações que vieram na tua vida. A gente não vai falar de tristeza, a gente vai falar de alegria, a gente vai falar de resistência. Você de manhã estava me contando que você viu o mar pela primeira vez e você comemorou o seu aniversário no mês passado, no dia 19 de junho, né? Pela primeira vez. Conta para o pessoal como foi essa emoção. Eu comemorei meu aniversário, foi muito bom. Teve um bolinho, um salgado e vesti uma roupa muito bonita, branca e cantou parabéns para mim, ganhou uma boneca. Você gosta de boneca? Gosto. E você também gosta de maquiagem e peruca, que eu estou vendo aí que é o que você gosta. Gosto. E a gente estava aqui falando, a Madalena hoje, ela é influenciadora digital. Então, por favor, vocês que estão aqui acompanhando a nossa websérie, segue o Insta da Madalena. Cadê o símbolo do Insta dela? O endereço para o pessoal seguir. Porque agora o Instagram dela está bombando, ela está igual a Juliette, fazendo várias publis, e a gente quer ver a Madalena lá em cima, porque agora ela está numa nova jornada, numa nova vida. Então, por favor, seguem o Instagram da Madalena, porque ela é uma influenciadora digital. Quem é Juliette perto da Madalena, não é, Madalena? Foi. E, Madalena, conta pra gente. Você estava também me falando hoje de manhã que você está sendo muito requisitado. Todo o Brasil quer você para dar entrevistas, está tirando fotos, aparecendo demais no Fantástico. Como é que está sendo isso para você? Está sendo ótimo, né? Contando história, contando as novidades que eles querem saber. E está sendo legal. Tá sendo legal. E se alguém tiver alguma pergunta para a Madalena, aqui eu vou ler as perguntas do pessoal que está acompanhando a gente. A Dalila está aqui te dando parabéns, falando que você é uma mulher forte, uma guerreira, um exemplo para todo mundo. E quem tiver aqui perguntas para a Madalena, joga aqui no chat que a gente vai fazer. Aproveita esse momento que a gente tem aqui com ela, né? E a gente estava aqui nos bastidores contando do dia que chegou o auditor fiscal do trabalho, o Ministério Público do Trabalho, para fazer esse seu que a gente chama de resgate. Você queria contar um pouquinho para o pessoal, se te fizer bem, como que foi esse momento? O que você sentiu na hora que aquelas pessoas chegaram lá no apartamento e mandaram você pegar suas coisas e você saiu? O que você sentiu naquela hora? Eu senti levei um pouco susto. Depois eu falei assim, eu vou juntar meus trem e vou embora. Chegaram lá, conversaram com o homem que mora na casa
e fez a maior pergunta para ele, chegou muito polícia, muito federal. Aí eu estava saindo para comprar tomate, encontrei com ele assim na esquina do normal. Aí perguntando se é a Madalena que mora ali, eu enfiei tudo lá para dentro, vamos embora para dentro. Aí eu tô com o interfone. E você pegou suas coisas você pegou suas coisas e você nem imaginava tanta coisa boa ia acontecer na tua vida depois disso. Aí eu peguei minhas coisas e fui embora. Aproveitei quando eu estava, tudo lá, os policiais, tudo com revólver, vim embora. Isso. E naquela hora, o que te passava assim na cabeça, assim, o que você achou o que tinha de errado, o que você achou que ia acontecer? Não, ou nem passa nada, só aquela adrenalina da liberdade. Não, já estava mais querendo sair mesmo, sabe? Eu já não estava aguentando mais ficar ali. Mas já estava querendo mesmo dar uma saída, curtir minha outra vida minha. Já está cansada. Eu estava cansada já. Essa nova vida. Que você está construindo agora, né? É uma nova vida que você está construindo, uma nova Madalena. Já está cansada já de ficar ali. E aí eu aproveitei enquanto estava tudo ali, 3 policial, tudo federal. Eu juntei meus trem e vim embora. Coragem que eu tive, pegar os trem, tudo, enrolar, jogar dentro do carro do Beto, o Beto me trouxe. O Beto é o auditor fiscal Humberto, que daqui a pouco vai vir conversar com a gente, que acaba que virou amigo da Madalena também, né? Ela teve uma rede de apoio muito boa lá em Minas Gerais, que culminou no hoje. Você tem ideia disso, Madá? Que hoje você representa tantas mulheres que estão nessa situação de trabalho doméstico, de exploração, e que te vê na TV, que te vê dando entrevista, que você é um símbolo dessa liberdade, dessa justiça sendo feita. Você tem consciência disso, que hoje, do tanto que você representa, do quanto que você faz bem quando você aparece para todo mundo? Tenho. Eu gosto. Não digo não. E você sabe que você ajuda outras pessoas, que a outra pessoa pode estar e falar, caramba, eu estou nessa situação. Sei. É uma merda. É um grande trabalho humanitário esse que você faz de falar para as pessoas, de dar as entrevistas. Isso é muito legal. A gente fica muito emocionado com isso, né? Ajuda. Muito emocionado. E as pessoas te param na rua, pedem para bater foto, como é que é? Hein? As pessoas te param na rua, pedem para bater foto, você estava falando que um monte de gente pede para bater foto com você. Pede, eu paro, tem que bater. Igual eu fui lá no postinho com o marido da Thaís aqui, aí devia tirar a foto da vacina, eu acabei tirando junto com ele. O povo tirou comigo. E você me contou que esse domingo você foi na missa e que o padre falou o teu nome, que você ficou super emocionada. O padre falou meu nome, fui muito abençoada lá, graças a Deus, muito alegre. Ele falou tudo foi para mim, sabe? E eu gostei muito da homilia dele. Gostei muito. Que legal. E agora também você está na academia, que eu vi no seu Insta, que agora você está malhando. Eu estou na academia, eu estou malhando, estou fazendo zumba, estou dançando, estou fazendo zumba. E qual é a parte mais legal de agora viver em liberdade? O que é viver em liberdade? A liberdade é você ter liberdade de fazer tudo na sua vida, passear. Igual eu fui na praia, sabe? Eu fui na praia, adorei o mar, pisei na areia. Você viu o mar pela primeira vez tem uns 15 dias, não é? Que deu no Fantástico. Foi primeira vez. Qual é essa?
Qual é a sensação? Qual é a sensação de ver o mar pela primeira vez? A sensação foi maravilhosa. Eu senti muito bem de ter visto. Adorei. Não deu um negócio assim, uma vertigem? Porque você olha o mar, ele vai, e ele não acaba nunca. É ver o mar, né, que vai embora, que vai bem, que a onda mais forte, que eu não dei conta de estar muito na onda, porque é a primeira vez que eu entro, eu só fui lá só para me curtir mesmo, sabe? E você me contou que você mergulhou o dedo e lambeu para ter certeza que era salgado. Eu mergulhei, pus a mão na água assim, pus na dedo na boca, ver se dá salgado, puro sal. Não era como você esperava, não. Nunca esperava isso, não. Água salgada de mar. Água salgada de mar. E pisei na areia, a areia afundando meu pé. Eu nunca vi aquela coisa afundando, sabe? Muito bonito. Foi bom? Foi. Foi bom? Assim, você sente um alívio de água no seu corpo e o pé na areia. E respira aquele arzinho assim que parece que entra aqui um salzinho aqui. Respira a alma na sua vida. Alma pura, boa. Que legal, Madalena, muito, muito emocionante. Está todo mundo aqui muito emocionado com o teu relato. Assim, é muito legal para a gente ouvir isso, ouvir o que é ser livre, né? Porque você trabalhou desde muito novinha, né? Com quantos anos você começou a trabalhar? Muito novinha. Com quantos anos você foi para o trabalho doméstico? 8 anos. Com 8 anos, você já foi trabalhar nessa família, né? Na casa da minha madrinha, né? E aí depois... A dona Gracinha, que mora em São Miguel do Anta. E aí depois você foi para essa família? Depois eu fui para casa do filho dela, fiquei lá até... Deu 38 anos, eu saí. E aqui o pessoal está perguntando o que eles te deixavam fazer de diversão, assim, de lazer nas horas que você podia descansar. Tinha alguma coisa que você podia fazer? Aí eu não tinha descanso, não. Eu não... Assim, eu trabalhava dia a dia, a domingo, segunda a domingo. Não tinha horário de descanso, horário extra, não tinha... não tinha carteira assinada, não tinha 13º, nada. E contato com a tua família? Não tinha contato com minha família também, nem conheço minha família direito, também nunca vi. Conheço, mas o tanto que eu fiquei sem ver eles, eu não sei te contar o tanto, mais ou menos. É muito tempo, viu? A gente perde o vínculo, né? E eu imagino para você que... Eu perdi o vínculo, sabe por quê? Da família. Eles pediram para mim, para minha família. Eu falei, não quero, não estou com vontade. Não faz vontade da minha família, não. Eu quero ir para outro lugar, que eu sinto bem. Aí o Beto foi, me trouxe para cá. Eu fiquei no Beraba. Eu não tenho vínculo mais para a família. A família mesmo não soube me criar com família, uai. Mas a família são os novos amigos, né, que você está construindo, né? Hoje mas eles não soube me criar. O povo lá da casa lá não soube me criar. Eu, com meus irmãos, vem cá, vem Madalena. Eles não chamavam, então foi passando. O vínculo meu, perdi, entendeu? E no debate, isso que vai acontecer daqui a pouquinho, isso vai ser explicado melhor, mas a gente, no bastidor, a gente estava conversando sobre isso. Você não tinha ideia de que essa família, ela ficava com dinheiro de INSS que era seu por direito, que você teria uma renda mensal.
Como foi quando você descobriu que você teria esse direito, que você tinha esse dinheiro, que ele era para ter sido seu desde sempre? Como foi quando você descobriu isso, que você tinha uma renda? Eu descobri que a denúncia foi lá e saí, e o povo denunciou também no prédio, e falou que eu não preciso ficar pedindo alimento, precisava pedir coisa higiênica, que eu ganho muito. Madalena, não pode acontecer uma coisa dessa, não. Aí ela ganha muito, por que ela está pedindo? Aí eu acabei escrevendo papel debaixo da porta, o papel debaixo da porta também me salvou, e os vizinhos ajudaram a denunciar. Aí, dessa forma, eu saí. E eu imagino que além de ver o mar, comemorar o aniversário pela primeira vez, ter a tua rede de amigos, que você tem feito um monte de amigos, a tecnologia, né? Imagino que você não tinha celular, que você não sabia mexer nessas coisas de tecnologia. Hoje eu sei. Sabe bem, eu sei. Hoje eu sei mexo no celular, eu te procurei hoje, te achei. Ela hoje, será que horas que ela falou comigo? Aí não que eu vi, era você estar ligando. Isso. E você gosta de mexer nessa coisa de rede social? Mexo o dia inteiro nesse celular. Ela me contou hoje de manhã que a coisa hoje que ela mais gosta de fazer é ficar o dia inteiro nas redes sociais, conversando com as pessoas. É por isso que eu estava brincando que o futuro dela é virar influenciadora digital, e é isso que a gente quer. Cadê as marcas? Cadê as empresas? Usando a Madalena para fazer publi, porque ela é muito importante. Está aqui o Instagram dela, a gente curte lá para dar engajamento para ela. Vamos curtir as fotos, tudo, para a gente poder ajudar a Madalena, que a gente quer ver a Madalena rica, muito rica, né? E famosa. Eu nunca tive o celular. Eu nunca tive celular, não, boba. Eles não me deram celular, não. Para mim, nem telefone lá, não podia ligar. Mas agora você vai ter tudo, celular, computador. Agora eu tenho, ganhei. Primeira vez que eu tenho celular. Não sabia mexer no celular, não. E já pensou em voltar a estudar? Já estou estudando. Está estudando, você não me contou, mulher. O que você está estudando? Nós conversamos. Eu estou estudando. A minha professora era da Alemanha. Ah, que chique! E você está estudando o quê? Eu estou estudando português, Alemanha. Eu estou estudando português e matemática. Isso. Eu também vou lançar um livro sobre a história da Madalena. Ai, que legal! Já tem quem vai te ajudar a escrever? Já está escrevendo, está lá escrevendo. Tudo. Ah, que chique! E é óbvio que esse livro vai virar um filme e que a gente vai estar lá comendo pipoca, vendo a história da Madalena indo para Hollywood, claro. Uma história maravilhosa, uma pessoa maravilhosa dessa. Que legal, Madalena, que legal. É tanta coisa boa que está acontecendo na tua vida, a gente fica tão emocionada. Eu vou ler algumas coisas que o pessoal está falando aqui no chat para você. Olha, a Mônica, ela fala, dói ouvir uma história como essa e imaginar que pessoas possam estar vivendo a mesma situação. Da mesma forma que dói, Mônica, a gente também fica feliz e a gente quer mostrar o lado bom disso, né? Da gente falar da alegria de ver a possibilidade de resiliência, né? Hoje, quando eu disparei o link desse episódio, o que me veio na cabeça é isso. Hoje a gente fala de emoção, mas a gente fala de resiliência. Sabe o que é resiliência, Madalena? Não. Resiliência é uma capacidade que a gente tem, uma força que a gente tem aqui dentro do nosso coração, que às vezes, quando tudo na vida parece que está desabando, mas tem uma força, uma energia aqui dentro que a gente pega e pum, e fica firme. Assim é eu. Assim é você.
A gente vê isso. E é essa força, essa resiliência que a gente quer passar para as pessoas, porque a gente sabe que tem muita gente ainda que está nessa tua situação, muita gente que não vai conseguir garantir direitos da forma que você garantiu o seu direito, porque tudo que você tem é direito seu. A gente viu algumas vezes na imprensa que saiu, ela ganhou, ela não ganhou nada. Ela passou 38 anos trabalhando sem ganhar um centavo. É direito, tudo que você tem é teu direito. E você vai fazer muito mais. É garantia do seu direito, né? Muita gente aqui... concordo com você. Muita gente aqui falando que você respira a alma da vida, muito, muito, muito legal. Essa frase ficou aqui, está todo mundo repetindo a tua frase, respira a alma da vida. Guarda isso para falar para o teu editor, botar no teu livro, que é esse teu bordão, respira a alma da vida, que lindo. Muita gente te mandando coração, te mandando beijo, te desejando que você seja muito feliz. A gente está aqui muito, muito emocionado mesmo com a tua participação. E obrigada pelo teu tempo, por você ter se dedicado. Obrigada. A Madalena está muito cansada, gente. Vocês não têm ideia que ela fica dando 5 entrevistas por dia e ela veio essa noite aqui para estar com a gente. Assim, eu estou muito emocionada mesmo, de verdade. Eu vou me segurar para não chorar e assim é muita alegria. Assim, aquela foto de você vendo o mar pela primeira vez, gente, dá vontade de tatuar aquilo. Assim, é o símbolo da liberdade, que é por isso que a gente luta. A gente luta para que as pessoas sejam livres, e é isso que a gente quer ver para todo mundo, né? Já está todo mundo aqui seguindo o teu Insta. Rafa, bota mais uma vez para a gente botar todo o pessoal da websérie para ir lá fazer engajamento no Insta da Madalena, que a gente quer transformar ela em celebridade influenciadora. Cadê as marcas, gente? Vamos fazer propaganda aí usando e pagando a Madalena para que ela fique rica, famosa. E muita gente aqui falando para quando você se reestruturar, aí a gente vai estar em contato e você vai usar essa tua resiliência, né, essa força que você tem, esse poder de se reerguer para ajudar outras pessoas que passaram por essa situação a ter essa mesma força, não é isso? Se Deus quiser. Daqui a um dia eu vou ter minha casa também, minha casinha, meu teto, como diz o teto. E o que você quer de bom dentro dessa sua casinha? Eu quero muita coisa que eu não tive, né, minha filha? Eu não tive quase nada, assim. Podia mexer em nada desse, nada. É máquina de lavar roupa, que eu gosto muito. Fogão. Geladeira. Não tive essa oportunidade de mexer em geladeira. Gosta de gatinho e cachorrinho? Não. Aqui tem. E muita boneca? Não sou chegada a muita boneca. Depende das bonecas, né? Agora eu não estou apanhando muito chegada a brincar com boneca mais, não. Mas brinca, mulher, não pode brincar. É só para enfeitar a casa. Se der vontade, brinca. Se der vontade, brinca. A melhor coisa que tem é a gente poder ser livre, fazer o que a gente faça o que você quiser. Você é livre. Livre. Eu gosto, assim, de passear. Eu não gosto muito, assim, de ficar parada, não. Eu já fiz academia. Agora é Musa Fitness, né? Eu vi o teu Insta. Peguei peso. Tô de dieta, sabe? Tô no psicólogo. Tá no psicólogo, tá cuidando da saúde, é isso aí. Tô cuidando da saúde. Madalena. Que bacana. Então, Madá, já deu a nossa hora, muito obrigada. Vamos chamar aqui o pessoal que vai seguir a live nesse bate-papo de hoje. Doutora Cristiane Esbalqueiro, doutor Humberto, o grande libertador da Madalena, grande amigo da Madalena. A gente estava falando nos bastidores, né, daquele susto de chegar esse bando de gente da polícia para ela, o pessoal da polícia que chega e fala, pega tuas coisas e vamos embora, e ela teve coragem de ir. Muito, muito boa noite, doutor Humberto, muito boa noite, doutora Isabela. Obrigada. É um prazer.
É um prazer. Obrigado pela oportunidade, né, da gente estar participando desse evento. De suma importância, né, para a gente, né, divulgar, trazer à luz esse problema, né, do qual a Madalena acabou se tornando um ícone, um símbolo, né, da luta pela dignidade do trabalhador doméstico e do combate ao trabalho escravo como um todo e tráfico de pessoas também, né, que está intimamente relacionado também a buscar alguma criança para criar e colocar na casa e escravizar a vida toda. Perfeito. Boa noite. Perdão, queria só dar os parabéns aí, realmente, e agradecer muito a Madalena pela coragem, pela generosidade, porque a gente vê que ela transformou uma experiência aí de exploração, uma experiência dolorosa, numa luta verdadeira por dignidade para as trabalhadoras domésticas e está dando visibilidade para situações parecidas. Então, Madalena, você é uma inspiração, você é maravilhosa, queria dar meus parabéns aí realmente pela sua coragem. Obrigado, viu? Boa noite a todos. Boa noite. Para mim estar aqui com vocês. Prazer te ver. Tá? Querida Madalena, eu também queria saudar você e dizer que a partir de agora nós vamos continuar o debate, convidar você para continuar nos escutando, para saber as dúvidas e as angústias daqueles que trabalham do outro lado, do lado das pessoas que se preocupam com quem está em situação de violação de direitos humanos. Então, convido você a ficar com a gente, agora fora das câmeras, mas nos escutando e continuar interagindo no chat, porque teve muita pergunta de gente que está muito interessada na sua história e quem sabe a gente possa ir respondendo nesse caminho. Com isso, me despeço da Grazi, da Madalena, e eu gostaria de dar início aos debates desse que é o 11º programa da websérie sobre tráfico de pessoas no Brasil. Essa websérie é uma realização do Ministério Público do Trabalho, por intermédio do projeto Liberdade no Ar, da CONAET, da ASBRAD, e tem o apoio da Clínica de Trabalho Escravo da Universidade Federal de Minas Gerais. Essa websérie tem a pretensão de congregar toda a rede de atendimento às vítimas, incluindo nessa rede órgãos públicos, instituições sem fins lucrativos, instituições assistenciais, universidades, enfim, todos aqueles que de alguma maneira têm em seus atributos missão relacionada com a promoção dos direitos humanos. Hoje, para discutir o trabalho escravo doméstico, uma chaga brasileira que ainda persiste, nós temos o prazer de contar com o auditor fiscal Humberto Camasmi, que foi membro da força-tarefa que resgatou a Madalena Gordiano, e também com a procuradora do trabalho Isabela Filgueiras, que tem experiência em resgate de pessoas na situação de trabalho doméstico e também integra um grupo de estudos sobre o assunto no âmbito da nossa Coordenadoria de Proteção da Igualdade, em parceria com a Coordenadoria Nacional de Erradicação do Trabalho Escravo e Tráfico de Pessoas, a CONAET do MPT. Então, bem-vindos a todos, e acredito que antes de dar a palavra, nós temos uma pílula do conhecimento. Confere, produção? Correto. Então, olá, meu nome é Lorena Andrade e na Pílula do Conhecimento de hoje vamos refletir sobre o trabalho doméstico, uma realidade culturalmente tão comum no Brasil. Você já deve ter ouvido falar na PEC das Domésticas, que estabeleceu igualdade de direito entre os trabalhadores dessa categoria e os demais da CLT. Mas o que significa PEC? PEC é uma proposta de emenda constitucional. Então, a aprovação da PEC das Domésticas em 2013 resultou na edição da Emenda Constitucional número 72, que incluiu na Constituição Federal um dispositivo, o parágrafo único do artigo 7º.
Esse artigo fala sobre os direitos dos trabalhadores. Então, a inclusão desse novo artigo estendeu alguns desses direitos aos profissionais domésticos, como salário mínimo, jornada de 8 horas por dia, 44 horas por semana, licença maternidade, paternidade, horas extras, repouso semanal remunerado, aposentadoria, férias remuneradas também. Porém, embora essas conquistas de direitos dos trabalhadores domésticos sejam, sim, muito importantes, infelizmente ainda existe um grande ato entre o Brasil real e o Brasil legal. Isso porque, escondidos dentro de muitas casas brasileiras, existem trabalhadores vivendo em condições análogas às de escravo, enquanto realizam esses afazeres domésticos. Dados de uma pesquisa da Clínica de Trabalho Escravo e Tráfico de Pessoas apontam para a provável subnotificação dos casos de trabalho escravo doméstico, o que nos leva a refletir sobre a invisibilidade desse setor que sofre grande violação, não apenas dos direitos trabalhistas, que já foram mencionados, mas também daqueles fundamentais à pessoa humana e que assim caracterizam o trabalho análogo ao escravo. Mas por que tamanha invisibilidade e subnotificação? Uma das possibilidades é que, apesar de se encontrarem em condições que afrontam a dignidade humana, muitas dessas vítimas desconheçam os seus direitos, o que dificulta que elas próprias reconheçam e denunciem esses abusos. Além disso, muitos trabalhadores desenvolvem um sentimento de gratidão pelas famílias dos patrões, o que acaba funcionando como uma prisão psicológica, que novamente impede que eles percebam a situação na qual se encontram e que busquem ajuda. Outra particularidade que dificulta o combate à escravidão doméstica contemporânea é a sua ocultação. Como eu mencionei, os trabalhadores muitas vezes estão escondidos nos lares das famílias. Assim, é um problema de difícil verificação na prática, uma vez que está na intimidade da realidade doméstica, e assim o poder público nem sempre consegue adentrar esses ambientes particulares. Portanto, sobretudo devido a essas particularidades e especificidades do trabalho escravo doméstico, devemos nos engajar nesta luta e cuidar para que os direitos dos trabalhadores domésticos se concretizem cada vez mais, adentrem verdadeiramente as casas brasileiras e alcancem aqueles que mais precisam de amparo legal. Então, obrigada a todos. E agora, sem mais delongas, eu gostaria de passar a palavra para o auditor Humberto Camasmi, para que nos conte sobre como foi a experiência de participar e encabeçar a força-tarefa que resultou no resgate da Madalena Gordiano. Humberto, seja muito bem-vindo ao 11º capítulo da websérie sobre tráfico de pessoas no Brasil, do Projeto Liberdade no Ar, da Asbrad, da Clínica de Trabalho Escravo da UFMG. Obrigado, Cristiane, Graziela, pela oportunidade, né, de estar participando desse evento, como eu disse, importantíssimo. E queria ressaltar de início a fala da doutora Isabela da questão da coragem da Madalena, né? Eu pude fazer parte, né? Foi um privilégio, né? Uma lição de vida, além do minha missão enquanto servidor público, auditor fiscal do trabalho, participar dessa força-tarefa, dessa ação conjunta, né, que resultou na libertação da Madalena. É um grande ganho, né, para mim, para minha família, enquanto ser humano, enquanto cidadão, né, que luta, né, por dignidade, por cidadania, por uma sociedade melhor, né? E quando ela disse a palavra coragem, né, agradecendo a Madalena por ter tido a coragem de enfrentar, eu acompanhei isso de perto e realmente talvez seja a palavra que melhor defina ela, além da resiliência, né, que foi dita, é a coragem mesmo, né? A gente estava conversando nos bastidores, né, a doutora Isabela, ela foi titular, né, do primeiro resgate, né, da comarca lá de Teófilo Otoni, que resultou no resgate em Rubim, da primeira trabalhadora doméstica. A gente não conseguiu ter esse alcance todo de visibilidade em razão, né, dos interesses de mídia, de divulgação, da pessoa não querer se expor, e a Madalena enfrentou todas essas especificidades, né, situação muito difícil para uma pessoa que estava na condição dela ali, com muita coragem mesmo, né, e em razão dessa coragem dela, ela, né, se tornou um marco, um símbolo e um ícone, né, da luta por dignidade da trabalhadora doméstica e um ícone da luta contra o trabalho escravo e o trabalho escravo doméstico especificamente. A gente meio que chegou à conclusão que seria interessante eu falar um pouquinho sobre o caso, né?
eu sou auditor fiscal do trabalho, eu coordeno o projeto de combate ao trabalho escravo atualmente, né, na Superintendência Regional do Trabalho de Minas Gerais, e coordeno o grupo móvel de combate ao trabalho escravo. A denúncia da Madalena, ela foi oriunda, né, de vizinhos, né, que se incomodavam muito com a situação dela, situação de medo e de dificuldade de relacionar, embora ela estivesse morando no apartamento há cerca de 6 anos, 7 anos, aquilo incomodava 10 anos, e chegou ao ponto da Madalena começar a pedir gêneros alimentícios, gêneros de higiene pessoal de necessidade básica, para os vizinhos, porque ela, né, se incomodava e ela era reprimida na casa que ela morava pelos empregadores pelo uso, entre aspas, excessivo desses, né, materiais e mantimentos. E, ao mesmo tempo, eles viam que chegavam cartas para ela, em nome dela, do INSS, que eles suspeitavam que se tratava de algum benefício que ela recebia. Então, ela era redia, dificuldade de comunicação, culminou, né, na denúncia em razão do pouco que a Madalena aprendeu de educação, né, que os bilhetinhos que ela deixou foi o que ela aprendeu a escrever antes, né, dela ser apropriada por essa família, que a primeira providência foi tirar ela da escola, né. E a denúncia foi recebida pela Procuradoria do Trabalho de Patos de Minas, né, MPT de Patos de Minas, e em Minas a gente tem um trabalho conjunto muito forte, muito consistente, muito bem feito no combate ao trabalho escravo. E o procurador de lá, né, o Dr. Tiago Castro, entrou em contato comigo, já, né, preocupadíssimo com aquela especificidade daquela denúncia, né? Se tratava de um trabalho doméstico, relatava que era uma pessoa com deficiência, né? Depois a gente viu que não tinha deficiência nenhuma, tinha um tolimento, né? Ela foi tolhida, né, de todos os direitos dela e ela tinha dificuldade de relacionar em razão disso. E passamos a organizar, né, com todas essas dificuldades, esse receio de enfrentar isso, mas conversando, ambas as partes, auditoria e MPT, entendendo que se tratava de um caso que a gente deveria averiguar. Organizamos junto ao setor, o CREAS e o CRAS do município, para ter um apoio de uma psicóloga, e entramos em contato com os colegas de Rubim, né, para saber os procedimentos que foram feitos no caso de 2017, e iniciamos a ação fiscal, e de forma bem resumida, né, a partir do depoimento da Madalena, do empregador, a gente tinha certeza que estava diante de um caso de exploração de uma trabalhadora em condição análoga de escravo, né? E no primeiro dia nós colhemos os depoimentos, informalmente ali, agendamos para comparecer no órgão, no segundo dia ouvimos a Madalena, assim, é emocionante ver a evolução da Madalena, até no aspecto de comunicação mesmo, assim, a dificuldade que ela tinha para formular frases e raciocínio, assim, o quanto ela evoluiu mesmo com todas as dificuldades da pandemia. E ouvimos também o empregador, ouvimos as denunciantes, né, as vizinhas também, que a gente tem que ressaltar a coragem dessas pessoas e o humanismo mesmo, de sentir que tem alguma coisa errada e levar aos órgãos, né, de proteção, os órgãos de polícia, os órgãos de proteção ao trabalho, que ele suspeita que ali tem alguma coisa errada. Isso também é de se ressaltar, né, que as pessoas não se acomodaram com aquela situação, né, do vizinho de porta. E depois, né, dos depoimentos da Madalena, a gente viu que ela não se enxergava como família ali, e ao mesmo tempo o empregador querendo dar a impressão como se fosse da família, né, a todo momento. E as vizinhas não percebendo essa relação familiar. E alguns aspectos específicos, né, um professor universitário falou que achava que a educação não ia contribuir nada para ela. Então, a gente foi vendo que eles foram, de alguma forma, cerceando o acesso dela aos direitos mais elementares enquanto ser humano, né, enquanto cidadão brasileiro, que era educação, convívio social, convívio familiar. Depois que ela, né, mudaram para Patos de Minas, ela nunca mais teve contato com nenhum parente.
Então, eles foram moldando ela e criando um ciclo de dominação que era exclusivamente de apropriação da pessoa dela, né? E nós, de forma unânime, entendemos que a gente estava diante de um caso realmente de trabalho escravo e surgiu o dever de né, realizar o resgate, fazer a retirada dela ali, e assim foi feito. E aí está o segundo momento de coragem da Madalena, a partir do momento que a gente anunciou, né, ela estava há 38 anos em um ciclo ali de dependência emocional, de caráter alimentar, de caráter de moradia, né, de necessidades elementares do ser humano, que a deficiência nesses aspectos, né, ela bateu na porta da família para pedir comida. Então, o fantasma da fome e do lugar para morar e a distância da família eram fantasmas que assombravam ela ainda, né? Ela, como ela disse no início, ela tinha vontade de sair dali, mas como que ela iria sair? Ela não tinha um contato de um familiar há 14 anos, ela não tinha um telefone celular, ela não tinha renda, ela não tinha para onde ir. Então, ela fala, eu aproveitei a oportunidade, e não foi oportunidade, ela se encorajou ali e enfrentou todo esse ciclo de dominação ali e foi para o quarto dela chorando, né, com medo, mas em nenhum momento querendo dar o passo atrás, recorrendo ao empregador, questionando o que a gente estava falando. Ela foi para o quarto, juntou as coisas dela, realmente colocou lá no nosso veículo, e a gente fez o resgate da Madalena, e realmente é emocionante lembrar isso, de ver uma pessoa assim, que a vida foi tão cruel, tão difícil, durante tanto tempo, e ela enfrentou tudo com muita coragem mesmo. E essa mesma coragem é o que faz com que a gente, né, esteja aqui hoje em dia discutindo a questão do trabalho escravo doméstico de uma forma tão ampla e com tanta visibilidade, porque é a mesma coragem que ela teve para enfrentar as câmeras também e mostrar para o Brasil o problema dela, escancarar esse problema e o trabalho escravo doméstico ganhar a dimensão que se ganhou hoje. Cristiana apareceu. De fato, o auditor Humberto Camasmi precisa ser parabenizado o trabalho de você e de toda a equipe que acompanhou, integrou e conseguiu realizar o resgate da Madalena. Porque talvez para algumas pessoas que estejam nos assistindo, elas não tenham domínio do seguinte fato: as equipes que realizam atividades de repressão ao tráfico de pessoas se deparam muitas vezes, a grande maioria das vezes, com uma resistência inicial das vítimas. As vítimas não é como se fossem num filme em que elas soubessem que alguém estava indo resgatar elas e que elas aclamassem as pessoas que estão indo resgatá-las quando essas pessoas chegassem. Geralmente, as pessoas que estão vítimas de uma situação de tráfico de pessoas ou trabalho escravo não estão esperando imediatamente que serão resgatadas. Muitas vezes elas estão em situação de desalento e muitas vezes, quando chega o resgate, elas pensam que vai ser pior para elas. Então, no primeiro momento, elas às vezes acabam colaborando com o discurso oficial do escravagista. Por isso, é importante, é muito necessário ter muita sensibilidade e fazer uma abordagem na qual a vítima se sinta segura. Então, eu queria parabenizar, Humberto, você, em nome de toda a equipe que participou desse resgate, porque certamente conseguir fazer uma pessoa que desde os 8 anos estava em situação de escravidão entender que havia uma outra vida possível é o mérito dessa equipe. Então, parabéns por esse grande êxito que foi o resgate da Madalena, que está aqui hoje para nos dar forças e de saber que, sim, vale a pena resgatar a vítima do trabalho escravo, mesmo depois de 38 anos de opressão. É possível haver vida depois do trabalho escravo de toda uma existência. Então, muito obrigada. E eu gostaria agora de apresentar a nossa próxima participante,
que é a doutora Isabela Filgueiras. A doutora Isabela Filgueiras, procuradora do Ministério Público do Trabalho, membro do grupo de trabalho sobre o trabalho doméstico, tem algumas palavras para nos ensinar sobre a conformação especial do serviço doméstico no Brasil, sua vinculação com o trabalho escravo. Bem-vinda, doutora Isabela. A palavra é toda sua. Olá, boa noite a todos e a todas. Boa noite, doutora Cristiane. Eu quero inicialmente agradecer o convite para falar um pouquinho aqui pelo Ministério Público do Trabalho sobre esse tema tão importante que vem ganhando finalmente, né, uma visibilidade devida, que é a questão do trabalho doméstico em condições análogas à escravidão. Quero parabenizar, primeiramente, pela organização dessa websérie Asbrad, na pessoa da Graziella, ao próprio MPT, aí na pessoa da colega Cristiane Balqueiro, gerente do Projeto Liberdade no Ar, a Clínica de Trabalho Escravo e Tráfico de Pessoas, da Faculdade de Direito da UFMG, cumprimentar também o doutor Humberto Camasmi, o Ministério do Trabalho, né, atualmente Secretaria do Trabalho do Ministério da Economia, mas para mim é eterno Ministério do Trabalho, nosso parceiro institucional tão importante aí do Ministério Público. E é uma honra para mim falar um pouquinho para vocês hoje. O meu nome é Isabela Filgueiras, eu sou procuradora do Trabalho lotada em Coronel Fabriciano, em Minas Gerais. E antes disso eu fui lotada em Teófilo Otoni, também em Minas Gerais, na região dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri. Hoje eu integro, além de outros grupos, no MPT, um grupo de trabalho sobre trabalho doméstico e que ficou encarregado de tratar, aí, junto com outros colegas, justamente dessa questão do trabalho escravo doméstico. Esse é um tema que ele me causa bastante inquietação, me provoca aí reflexões já há muitos anos, desde a época de faculdade, porque eu me lembro que sempre quando tinha uma apresentação ou alguma exposição sobre trabalho escravo contemporâneo, as pessoas começavam apontando aí uma distinção da escravidão clássica, do Brasil colônia, do Brasil império, e para a escravidão contemporânea, né? Mas me incomodava a ausência de destaque, de colocação das permanências da escravidão, dessas marcas históricas da escravidão, porque a escravidão clássica ela repercute ainda hoje nos espaços, nas vítimas, nas atividades atingidas pela escravidão contemporânea. Vocês viram aí outros episódios da websérie que são muitos setores afetados pela escravidão contemporânea, mas a primeira imagem que a gente tem em mente quando fala do trabalho escravo contemporâneo é do trabalho rural, normalmente, né? A gente pensa ali no caso José Pereira, do trabalhador rural nas plantações, nos canaviais, dormindo em barracões de lona, em situações ali de degradação completa. Isso lembra muito até a imagem da escravidão clássica, do trabalho rural ali, né? E, da mesma forma, era comum que se indicasse sempre, quando estava falando de trabalho escravo contemporâneo, um perfil de vítimas. Mais de 90% de casos ali de homens, né, com baixa ou nenhuma escolaridade, etc. E se a gente for verificar no Observatório Digital do Trabalho Escravo, que é uma espécie central ali de estatística que nós temos, foi criada em cooperação técnica entre MPT e Organização Internacional do Trabalho, realmente os homens representam cerca de 95% dos resgatados, e as mulheres aproximadamente só 5%. E eu sempre me perguntei, depois de ouvir esses dados que eram sempre colocados no final dessas exposições meticulosas, se não seria absurdo, se não seria perturbadora a conclusão de que, com a Lei Áurea, em 1888, as mulheres teriam sido as únicas poupadas aí da mazela do trabalho escravo. Porque se a gente percebe que tanto na escravidão clássica como na contemporânea foram atingidos ali os trabalhadores rurais que tiveram um retardamento muito considerável no reconhecimento de direitos, nós vemos que a CLT, em 1943, não trouxe proteção aos trabalhadores rurais. Seria imprescindível, então, olhar para o que é a versão feminina aí desse trabalho com feições escravagistas, um espaço que é claramente impactado pela escravidão no Brasil, que é o do trabalho doméstico. Será que as estatísticas do trabalho escravo contemporâneo elas não estariam mascaradas também pela invisibilidade do trabalho doméstico?
né? Então, assim, essas considerações que antes eram para mim um incômodo, uma questão pessoal ali que eu colocava para colegas, para professores, elas ganharam corpo para mim na minha atuação profissional, já como procuradora do trabalho, quando eu recebi denúncia em maio de 2017, eu estava lotada ainda na PTM de Teófilo Otoni, de um caso que era inequívoco de trabalho escravo e que era no âmbito doméstico. Em razão da questão do tempo, também porque nós já tratamos aqui hoje de um caso específico, que é o da Madalena, não vou adentrar as especificidades desse caso específico, mas foi um caso importante ali na região dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri, no município de Rubim, que gerou um ajuizamento do que eu acredito ser a primeira ação cautelar perante vara do trabalho ali para obtenção de autorização judicial pelo MPT para ingresso no domicílio e fiscalização de uma situação de denúncia de trabalho escravo doméstico. Houve ali o resgate, isso adquiriu uma repercussão até na mídia importante, mas principalmente na época ali, local, regional, não tanto nacional como hoje está sendo alcançado, né, aí com esse caso da Madalena, de uma importância enorme, né, mas houve uma repercussão significativa e que gerou posteriores denúncias de situações similares ali no Vale de Jequitinhonha e Mucuri, que recebemos da Procuradoria, e hoje nós temos um número bem maior de denúncias sobre essa situação que era muito invisibilizada, né? Então, fico muito satisfeita que venha sendo cada vez mais visibilizada. A partir desses estudos, dos casos práticos que cheguei a conduzir ou que vi de colegas, eu achei interessante trazer aqui algumas situações que podem configurar trabalho escravo no âmbito doméstico a partir das categorias que a gente tem ali do artigo 149 do Código Penal. Então, se a gente olhar, por exemplo, a categoria do trabalho forçado, é muito comum que nós tenhamos situações de mulheres pegas para criar ou adotadas pelos empregadores, aí com muitas aspas, né? Porque a situação do trabalho escravo doméstico, ela é normalmente uma evolução do trabalho infantil doméstico. É muito comum as meninas serem adotadas, entre aspas, aí, muito novinhas e colocadas para realizar esse trabalho doméstico, até aí por essa socialização feminina que coloca as mulheres nessa posição aí do cuidado, do serviço doméstico, enfim. Isso evolui para uma situação na vida adulta, até na velhice, essas pessoas prestando serviço sem qualquer remuneração ou direito, né? E nutrem muitas vezes até sentimentos deturpados de gratidão pelo empregador, por fornecimento ali de uma casa, de comida. São situações bem complicadas de lidar, né? Outra situação, imposição de prestação de serviço por meio de violência doméstica contra a mulher, em caso de ameaça, pressão psicológica, isso enquadra também nessa noção do trabalho forçado. A manutenção da empregada trancada na residência por qualquer meio que inviabiliza o exercício da liberdade de locomoção, a saída do local de trabalho. É comum também a proibição ali de contato com os vizinhos, justamente para não ser percebido o que está acontecendo, né? Na categoria da jornada exaustiva, é muito comum a exigência de serviços em qualquer dia, em qualquer hora, em regime de disponibilidade permanente ao trabalho. Isso é clássico no trabalho doméstico em condição análoga à de escravidão, porque as empregadas, elas residem no local de trabalho, não tem separação nenhuma entre as relações pessoais, a vida familiar e de trabalho, especialmente quando isso é associado ainda a uma condição de degradação do ambiente. E aí caímos na próxima categoria, de trabalho em condições degradantes. Comum a gente encontrar moradias em barracões, incômodos de condição precária de higiene e de conforto, então locais miúdos, ambientes sujos, espaço separado do restante da família, ausência de iluminação, de ventilação, de sanitário, roupa de cama, chuveiro, tudo isso. Existe possibilidade de ausência de fornecimento ou restrição forçada de alimentação. A gente já ouviu casos desse tipo, até das trabalhadoras filipinas, por exemplo, que estavam sendo reduzidas à condição análoga à escravidão doméstica. Indisponibilidade de água potável, de instalações sanitárias, como já falei, de acesso público, de acesso a serviços públicos, de assistência à saúde,
No caso em que eu atuei o primeiro, a trabalhadora já estava quase cega de um dos olhos, já tinha perdido a dentição, segundo ali a denúncia, por ausência de acesso aos serviços públicos básicos, inclusive de saúde. É comum a gente ver a moradia em local com trânsito de animais, ou destinado também para materiais relacionados a trato com animais. Num dos casos de inquérito sob minha condução, a empregada foi resgatada de um local onde tinha trânsito ali de galinhas, uma espécie de esgoto a céu aberto, e no outro caso, a trabalhadora estava num local em que eram armazenados também, armazenadas rações para cavalo. Então, assim, essa desumanização, essa mistura com o animal, é uma situação que a gente vê também com uma certa frequência. A ausência de remuneração clássica, né? Os trabalhos entendem que são compensados, os empregadores entendem que isso é compensado com a moradia precária, com a alimentação, ou mesmo pelo fato de a pessoa ser considerada quase da família. E aí, com muitas aspas, de novo, é uma frase frequente, né, nas oitivas aí das pessoas que cometem esses atos. Outra situação que merece atenção, trabalho em condição de abuso sexual, de agressões físicas e verbais, tudo isso muito favorecido também pela invisibilidade, a privacidade aí do ambiente doméstico, né? Situação de maternidade da empregada, então aí o recorte de gênero, de sexo, muito importante, muitas vezes a dificuldade de um resgate, de uma libertação de uma trabalhadora que tem um filho pequeno ali naquela situação, às vezes nutre até um sentimento de gratidão, porque, e esse foi um dos casos também em que visualizei essa situação, porque o empregador teria, de certa forma, amparado aí o que o pai da criança não fez, né, enfim. Todas essas questões, essas imbricações familiares aí também, é muito interessante a gente analisar a situação específica do trabalho escravo doméstico. Situação de dívida contraída, uma situação que a gente não imagina, né, que vai ser visualizada no ambiente doméstico, mas existe. Servidão por dívida referente à moradia e alimentação, a empregada é convencida de que ela está em débito porque ela reside ali naquele local e também pelas compras de alimentos, as refeições que são fornecidas. Num dos casos em que conduzi inquérito, a trabalhadora era convencida de que tinha uma dívida numa mercearia da família. Então, ela sempre estava em dívida com aquilo ali e tinha apropriação do benefício previdenciário dela. Ela tinha pensão por morte do marido de muitos anos atrás e essa pensão era apropriada pelos empregadores que faziam uso dela para outras finalidades. O caso igual da Madalena, eu achei que era uma situação ali isolada, mas é uma situação que a gente vê que é comum, né? As apropriações de benefícios previdenciários, a pessoa não tem conhecimento daquilo e fica com o empregador, o argumento de que vai destinar para moradia, para alimentação, etc. Cerceamento de meio de transporte, é possível impedimento aí a acesso a transporte para deixar o local de trabalho, especialmente quando está em zona rural, local de difícil acesso. Manutenção de vigilância ostensiva, da mesma forma que no trabalho rural, os empregadores podem observar, impedir a saída do local da residência, pode até trancar ali a porta, enfim. Retenção de documentos ou objetos de uso pessoal, muito comum a apreensão, a guarda de documentos pessoais pelo empregador, a gente vê retenção de carteira de identidade, de CPF, esses próprios cartões de benefício previdenciário, isso tudo impede o acesso ao serviço público, impede o acesso à autonomia. Então, temos toda uma realidade que é visibilizada aí quando a gente usa, e aí eu acho que para pesquisas em geral, né, já apareceu a Cristiane, já estou finalizando aqui, mas eu acho importantíssimo a gente adotar sexo, gênero como categoria analítica para diversas questões, porque muitas vezes o que a gente entende como universal é uma perspectiva masculina. Então, assim, para efetivo combate a esse trabalho escravo doméstico, a gente propõe atuação como articulador de política pública mesmo do MPT, as parcerias com o Ministério do Trabalho, a Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, Polícia Militar, Defensoria Pública da União, os órgãos de sistema de saúde, de assistência social, até para amparar essas vítimas posteriormente ao resgate, tudo isso é de relevância ímpar para combater o problema.
as atuações repressivas, que são imprescindíveis, as fiscalizações aí do Ministério do Trabalho, do MPT, ajuizamento de ações trabalhistas individuais também pela DPU ali com parceria, pelo MPT, e as investigações, ajuizamento de ação cautelar, termo de ajuste de conduta, ação civil pública, e esse trabalho de conscientização geral, né, que a gente está até fazendo aqui hoje também, isso é a ferramenta mais importante para erradicar esse trabalho escravo doméstico contemporâneo, porque essa exploração de mulheres, especialmente de mulheres pobres e negras, tem que ser visibilizada, tem que ser rechaçada pelos órgãos públicos, porque é aí que vai indignar também a sociedade, incentivar as denúncias e o combate a essa mazela. Muito obrigada e boa noite. Perfeito, Isabela, sua fala contundente nos faz ver como é importante a gente debater esse tema e também nos faz ver que, infelizmente, felizmente, esgotar esse tema não é possível em uma live. Nós temos muito que falar, muito que aprender. A sua correlação com a questão de expor a questão do gênero no trabalho doméstico, de fazer com que as estatísticas reflitam a situação da mulher nas relações sociais, inclusive a provocação que você fez sobre até que ponto a violência doméstica não é utilizada para a escravização das mulheres, isso tudo acho que nos dá, no mínimo, inspiração para continuar progredindo nesse tema. Eu queria lembrar, meus amigos, que embora a nossa escravidão tenha sido abolida em 1888, oficialmente, com todos os problemas que já sabemos, a situação inferiorizada do trabalho doméstico foi apenas corrigida com a aprovação da PEC do trabalho doméstico em 2013 e com a sua futura regulamentação com a lei complementar que foi publicada em 2015. Então, meus amigos, faz muito pouco tempo que as domésticas conquistaram, e eu não posso dizer que conquistaram totalmente, mas conquistaram quase que igualdade de direitos em relação aos demais trabalhadores do Brasil. O nosso passado de naturalização dos abusos no serviço doméstico está aqui, no dia de ontem. Então é muito importante que a gente esteja consciente da importância de não retroceder em matéria de serviço doméstico. A propósito disso, eu queria relembrar que existe uma convenção, a Convenção 189 da OIT, que menciona a importância de se resguardar direitos verdadeiramente iguais para as trabalhadoras domésticas, e nós sabemos que para resgatar direitos iguais, precisamos ter previsões específicas para essa classe de trabalhadoras. Agradecendo ao comentário da Dalila no nosso chat sobre esse assunto. Também queria dizer, meus amigos, doutora Isabela e doutor Humberto, que tem muita gente felicitando a participação de vocês, parabenizando o trabalho que vocês desenvolvem no nosso chat. E, por fim, queria dar uma saudação especial à Gorete Bússolo, da ONG Todas Marias, que eu tenho o prazer de conhecer virtualmente e em razão do seu trabalho aqui na cidade de Curitiba, em favor de todas as mulheres que sofrem violência doméstica, de gênero, trabalho escravo no nosso país. Então, muito obrigada, Gorete, por estar nos acompanhando. Sabemos que juntas vamos realizar muito para a defesa das mulheres em situação de violência. A propósito disso, a Madalena Gordiano, quando foi resgatada, foi encaminhada para um abrigo de mulheres em situação de violência. Para nós vermos como o âmbito doméstico é um local de vulneração de direitos e nós precisamos nos conscientizar de que o privado é público. Um lema das feministas que precisa ser repetido à exaustão e que em briga de marido e mulher, eu defendo a mulher e salvo a mulher. É isso que nós precisamos nos conscientizar. O que está dentro do lar não é esfera privada. Então, muito obrigada a todos que estão aqui nos assistindo, pelos comentários engajados que a gente pode ver no chat. E eu gostaria agora de, infelizmente, anunciar que estamos chegando ao final. Vamos fazer uma última rodada para que o doutor Humberto e a doutora Isabela possam se despedir brevemente dos participantes, para que a gente possa continuar a nossa jornada. E lembrando, que amanhã, quarta-feira e quinta-feira tem mais. Mas sobre isso eu conto no finalzinho. Por favor, agora, doutor Humberto,
uma última palavra, uma última reflexão sobre o nosso tema? Doutora Cristiane, queria lamentar que, né, nós não pudemos contar com as suas falas aqui. Eu anotei um trechinho, uma pílulazinha que você deixou aqui, né, a questão da violência, né, da pessoa violentada, né, e fazer um link com a fala da doutora Isabela também, da questão da afetividade, né, que o trabalho escravo doméstico, ele essencialmente, ele reflete uma deficiência nossa enquanto sociedade de prover acesso a direitos elementares, né? Então são pessoas, você, na sua fala, violadas, né? São pessoas tão violadas, tão violentadas, que quando os órgãos de proteção ao trabalho chegam nessas forças-tarefas, né, que nós realizamos para resgatar esses trabalhadores, realmente existe a dificuldade da pessoa confiar nos servidores públicos que ali estão para solucionar um problema que às vezes vem se arrastando por décadas de exploração e de apropriação, né, do ser humano ali para proveito próprio. Então, realmente, essas pessoas, elas são violadas, elas são violentadas durante anos e décadas, e não são violentadas e violadas somente pelas pessoas que estão se beneficiando ali. Elas são violentadas pelo Estado, quando o Estado não garante dignidade para os pais criarem aquelas pessoas. Elas são violentadas quando elas são apropriadas por essas famílias, quando elas são retiradas da escola e o Estado não atua, né, para corrigir esse problema. Elas são violentadas quando a gente demora 20, 30, demora 60 anos para chegar nesse domicílio que ela está sendo explorada e violentada, como foi nesse último resgate, lá na Procuradoria de Teófilo Otoni, em Rio Vermelho, com a senhora de 83 anos. E essa violência, essa negligência do Estado faz com que essas pessoas acreditem aos exploradores uma gratidão e crie-se essa relação de afetividade e que, de alguma forma, cria uma barreira para o Estado quando o Estado chega ali. E no mais, mais uma vez reiterar o agradecimento a Graziela pelo evento e especialmente a vocês, né, como membros do MPT, pela nossa parceria aqui nessa difícil e valorosa luta do combate ao trabalho escravo. E ressaltar que o trabalho escravo realmente ele está muito presente na nossa sociedade, na roupa que a gente veste, no café que a gente toma, no carvão que a gente assa carne em casa, e o Estado e a sociedade como um todo tem que agir para a gente erradicar essa chaga, essa mazela que persiste há 500 anos no nosso país. Muito obrigado a todos. Muito obrigada, Humberto. É muito importante, realmente, que a gente continue os movimentos de combate ao trabalho escravo, e lembrando, né, a gente combate o trabalho escravo com mais direitos, não é com menos direitos. Com menos direitos, a gente escraviza toda a população. Então, a luta pelo direito do trabalho precisa continuar para que o Brasil mantenha o status civilizatório que ele já teve um dia e que sabemos todos que está sob ataque, sob grande risco. Por isso, também, eu ressalto a importância de eventos como esse, ou a nossa pretensão de debater esses assuntos, para fazer ver o quanto é importante que haja pessoas disponíveis para fazer a fiscalização de situações de vulneração e violação de direitos. Hoje em dia, é possível que nós não tenhamos verbas ou orçamentos para viabilizar a manutenção dos quadros de profissionais com essas atribuições, como nós sabemos, é o caso da Inspeção do Trabalho, que atua com 50% de sua força de pessoal. Se isso é assim, temos 50% menos de chances de fazer operações e de resgatar pessoas. E, às vezes, esse 50% a menos é o que faz com que as estatísticas de resgate de trabalho escravo diminuam ano a ano. Não é a diminuição do trabalho escravo, mas a diminuição da possibilidade de fiscalização dos órgãos públicos.
contra isso, precisamos estar sempre denunciando, nos engajando e demonstrando à sociedade a respeito da importância de manter ativos essas fiscalizações, assim como as fiscalizações relacionadas com o meio ambiente, que precisam continuar, porque sem uma polícia, a criminalidade não é suficientemente reprimida. Muito obrigada, doutor Humberto, e com a nossa sempre solidariedade do Ministério Público do Trabalho ao Serviço de Inspeção do Trabalho do Brasil, eu gostaria de me despedir do senhor e passar a palavra para a última rodada, com a participação da nossa colega doutora Isabela Filgueiras, para as últimas palavras, ressaltando como o doutor Humberto, doutora Isabela, você foi muito saudada aqui no chat, as pessoas gostaram muito da forma como você pontuou as várias irregularidades que podem acontecer no serviço doméstico no Brasil e como você fez as conexões que nos abrem portas para grandes reflexões. Doutora Isabela. Muito obrigada, queria agradecer mais uma vez aí a Asbrad, doutora Cristiane, doutor Humberto. Eu vi aqui no chat, né, o doutor Marcelo Campos também está acompanhando, e eu me lembro que li em uma publicação que ele colocou uma coisa muito interessante uma vez, que o que diferencia o trabalhador livre do trabalhador escravo é justamente a existência de direitos. Então, aquela escravidão clássica, ela acaba quando o trabalhador é reconhecido como sujeito de direitos, como uma pessoa livre. E você transforma uma pessoa num escravo contemporaneamente quando você elimina esses direitos do trabalhador. Então, é isso que é a escravidão contemporânea, e é preciso que a gente identifique quais são esses direitos e visibilize essa realidade aí do trabalho doméstico, porque ela realmente foi ocultada por muito tempo. É uma situação de trabalho que ostenta traços aí de um passado escravocrata, de um passado patriarcal brasileiro, e que tradicionalmente atribui a essas mulheres de classes economicamente desfavorecidas, a maioria mulheres negras, esse trabalho doméstico que é de alta informalidade, de baixa remuneração, de invisibilidade ali no interior das residências, e essas condições favorecem a ocorrência de trabalho em condições análogas à escravidão. Como a doutora Cristiane colocou, o reconhecimento dos direitos das trabalhadoras domésticas, ele é muito recente. Então, ali, o rural não foi reconhecido como titular de direitos na CLT em 43, o doméstico também não, e na Constituição de 88, no artigo 7º, ainda não tinha essa igualdade de direitos com os demais trabalhadores. Veio essa quase equiparação com a emenda constitucional, a PEC das domésticas, e posteriormente com a legislação ali de 2015, e agora mais recente ainda a Convenção 89 da OIT. Então, são direitos recentes que precisam ser garantidos, e as instituições públicas precisam conhecer, enfatizar e divulgar realmente as peculiaridades dessa forma de trabalho, para que a gente possa ter efetividade nesse combate ao trabalho escravo nessa área específica. Então, é isso, né? Eu agradeço muito aí a participação de todos e a parceria sempre aí com o Ministério do Trabalho, para mim sempre o Ministério do Trabalho, né? Torcendo para que a gente tenha aí a reconstrução dessa estrutura que é tão necessária para as fiscalizações. Muito obrigada, boa noite. Muito obrigada, doutora Isabela. Estou com você. Para mim, o Ministério do Trabalho continua existindo. Ele tem que ser Ministério do Trabalho, porque o trabalho não pode ser subjugado ao capital. Meus amigos, chegamos ao fim de mais um programa, o 11º da nossa websérie sobre tráfico de pessoas no Brasil. Eu gostaria de convidar vocês para continuarem com a gente, porque essa semana está quentíssima. Amanhã nós temos uma discussão sobre o papel do setor financeiro no combate ao trabalho escravo e tráfico de pessoas. E nós vamos ter a participação do jornalista Leonardo Sakamoto e da Cristiane Vieira Nogueira, procuradora do Ministério Público do Trabalho. Vai ser um debate importantíssimo, não percam. E vocês acham que é pouco? Na quarta-feira temos jornalismo investigativo, onde 4 feras do jornalismo, dentre elas o jornalista Roberto Cabrini, vão falar sobre as suas experiências de realizar reportagens importantes sobre o tráfico de pessoas. E, por fim, na quinta-feira, temos boas práticas para o combate ao trabalho escravo e tráfico de pessoas. Uma oportunidade de a gente conhecer aquilo que funciona, aquilo que está acontecendo no Brasil para acabar com essa prática. Eu
Agradeço a presença de todos até esse momento, agradeço a todos os nossos parceiros e desejo que a gente se veja amanhã, no mesmo bate-horário, no mesmo bate-local, às 19 horas, no site da Asbrad, com a websérie sobre tráfico de pessoas no Brasil. Muito obrigada a todos.